Olá, minha gente, sejam todos muito bem-vindos a este podcast Papo de Redação, dia 23 de outubro de 2024, quarta-feira, episódio de número 356. Agradecer demais a sua companhia. Eu sou o Lucas Luquezzi, trago aqui de segunda a sexta-feira, nesse horário, as principais notícias do dia com a ajuda dos nossos colegas repórteres da redação e também algumas entrevistas especiais. Daqui a pouquinho a gente vai ter uma entrevista com o advogado Gustavo Hugo. Ele vai tirar algumas dúvidas aqui em relação a jogos ilegais, apostas esportivas, né? Sob o ponto da legalidade, do que a Constituição fala a respeito dessas práticas, né? Desses jogos e dessas apostas. Já já a gente fala a respeito disso. Tem aqui informações da Polícia Federal a respeito da operação realizada hoje, que mirou aí o comandante-geral da Polícia Militar de Roraima e um deputado estadual que é policial penal aqui no estado. Tem também aí informação sobre a abertura de uma investigação para apurar a falta de água aqui em Boa Vista, né? Ninguém merece essa situação, ninguém merece ficar sem água por várias horas, né? E em alguns casos por dias. E já já a gente fala sobre a abertura dessa investigação no âmbito do Ministério Público de Contas. Então fiquem ligados, esse vai ser um pouco do que a gente vai abordar no nosso podcast de hoje. Tem o nosso zap da redação para você enviar sugestões de matérias ou de entrevistas, é o 999715300. E também a seção de comentários do canal da Folha do YouTube está aberta para você participar, interagir conosco, que a gente vai ter o maior prazer de ler os seus comentários. Então, é o seguinte, minha gente, vamos falar aqui um pouco sobre apostas e jogos ilegais. Esse cara que eu vou falar, ele tem praticamente o mesmo nome de um jurista alemão dos séculos 18 e 19. Mas ele não é alemão, hein, gente? É brasileiro de Itaituba, no Pará. E o que há em comum entre ele e o Gustavo Hugo é o direito. Ele é advogado em atividade, com graduação, né, na área do direito, evidentemente, e também especialista em direito e tem mestrado em antropologia do direito. A diferença entre o Gustavo Hugo e o Gustavo Hugo eu diria que a idade, né? Ele é jovem, tem 33 anos e não é nem a metade do que viveu aí o jurista alemão que chegou aos 79 anos. Gustavo Hugo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Papo de Redação. Lucas, uma honra, obrigado, né? Acho que é o sonho de qualquer comunicador do direito, professor, advogado, estar aqui no espaço de fala tão bacana que oportuniza falar com uma audiência incrível que é a da Folha. Então, agradecer. Valeu demais, Gustavo. A gente quebrou um pouquinho aqui um gelo, né? Falando dessas semelhanças e diferenças entre o Gustavo Hugo, mas né? Olha, bacana você resgatar isso aí, porque muita gente não sabe. Sim. Eu falo. Mas afinal, tem alguma relação o teu nome com um jurista? A minha mãe não tem nenhuma relação com isso, porque a história do meu nome ali acho que é complicada. Eu fui uma pessoa que acabou escolhendo o nome, Lucas. Foi Acredita? mesmo? Eu escolhi meu nome. Quando eu tinha 5... Olha como é que é a história. Eu vim lá de Itaituba, aí já começa. Aos 5 anos, eu me chamava James. Sério? Aí minha avó... Registrado? Não, registrado... lá no Pará. Eu tinha o primeiro registro. Tá. Sim. Primeiro registro. Aí minha avó veio comigo para Boa Vista visitar um irmão dela, em 1995. E aí ela veio sem documento, sem nada. E chegou aqui, aquele problema todo. Minha mãe não estava aqui. Minha avó que criava, minha mãe sempre trabalhando. Sim. Acabou que precisou registrar de novo o menino. E aqui, numa viagem a Boa Vista, por coincidência, o destino me traria depois aqui. Mas fui registrado aqui. Aí minha mãe, vamos escolher o novo nome. Não, E te perguntou aí... James não vai ser. Aí todo dia eu escolhi o nome, era Rafael, Bruno, Miguel, o que tinha de nome legal da sessão da tarde eu tava escolhendo, até que ficou Gustavo. Aí minha mãe escolheu o Hugo, aí fechou, Gustavo Hugo. Ah, caramba, que coisa. Mas nunca deu BO esse negócio não, de registrar lá e cá? Não. Assim, eu acho que naquele período, né, Itaituba, não sei como é que ficou ali a documentação. Eu sei que... As informações de sistema, né? Eu sei que ficou valendo daqui de Boa Vista. Minha certidão é daqui de Boa Vista, o lugar que eu escolhi para morar depois. Entendi, desde os 5 anos morando aqui. Não, aí eu voltei para Itaituba, fui para... De lá, fui para fora, né, do país, fui para Suriname, fui para Holanda. Cara, Suriname, velho?
que tem em Suriname aí pra gente saber? Eu fui estudar, que minha mãe trabalhava com comunicação para as pessoas que estavam lá no garimpo e precisava comunicar com gente que estava no Brasil. Então minha mãe Sim. tinha uma central de rádio na capital. E aí ela utilizava para fazer ligação. Então o pessoal ligava da área de garimpo lá e Isso era passava muito pela comum. central e assim, não tinha, né, essa coisa tão rápida de internet e tudo. Sim. E aí eu fui, estudei numa escola holandesa, depois a gente foi para a Holanda, minha mãe casou e hoje é o marido holandês, meu padrasto, minha irmã também tá lá Daqui só tem eu e o Gustavinho, né, meu filho. Ah, tu já tem filho já? Tem. Pô, mas tu é viajado pra caramba já, hein? Com 33 anos aí. Rodou, né? Rodou bastante. Legal. Afinal, Gustavo, vamos ao que a gente se propõe aqui para falar. Afinal, os jogos ilegais já estão dizendo, né? Pelo menos é a terminação que se usa muito, né? A respeito de jogos ilegais, e a gente lembra aí de jogo do Tigrinho, né? A gente também lembra da categoria de apostas esportivas na internet. A gente quer saber, afinal, esses jogos, eles são legais ou ilegais, de fato, como sempre a gente fala? Pronto. É bacana isso, porque a gente está num momento de transformação legislativa. Sim. E de superação dessa nossa concepção, que acho que você que gosta de história, ali a nossa lei de contravenções, ela data ali de um período autoritário, um período militar. Então, muitas das legislações que vieram depois, a justiça começou a considerá-las como constitucionais e aquelas legislações desse período passado do Brasil, década de 30, 40, 50, 60, 70, inconstitucional. E aí a maior discussão, o artigo 50 da Lei de Contravenções Penais fala que a exploração de jogo de azar é contravenção penal, ou seja, não é crime, é um tipo de ilícito, né, de menor impacto. Que as pessoas não vão presas. Pena de prisão, de reclusão, não. Né, isso a gente não tem. Aqui no Brasil a gente sabe que para a pessoa ficar presa mesmo, ela tem que ter uma condenação acima de 4 anos. Então essas situações menores, infração de menor potencial ofensivo, contravenções penais, reclusão não dá mesmo. E aí tempos vão passando e surgem as bets esportivas, os sites de apostas, esses cassinos online, então essa coisa toda, plataformas, então fica... E aí, como é que o Estado acompanha isso? Criou-se o debate, inclusive no Ministério da Fazenda, criou uma secretaria dentro ali da estrutura só para tratar dessa questão. E aí a gente começou a avançar. O governo federal propôs, né, a primeira legislação e agora, em 2023, a gente tem um pacote mais completo que foi aprovado, sancionado pelo presidente Lula, a Lei 14.790. Então, o que é essa lei? Essa lei ela organiza as apostas, cria critérios de admissão para que essas empresas que exploram essa atividade possam exercê-las legalmente. Então, a gente está nesse período. Agora, cabe a gente, né, profissional do direito, quando a gente observa que vem uma lei nova que diz que essas atividades elas são legalizáveis, você vai poder legalizar com uma porção de critérios, cumprindo esses critérios. Então, quando a gente olha para trás, aquela legislação que trazia contravenção penal, a exploração do jogo de azar em si, ela já foi superada, o que a gente chama de revogado. Já foi revogado tudo? Tacitamente revogado. Foi expressamente revogado? Não. Mas se a gente observar que a norma trata exatamente do que era proibido tempos antes, então houve uma revogação tácita, razão pela qual as pessoas estão utilizando. Então, assim, já não tinha antes dessa legislação uma eficácia plena, uma produção de efeitos adequada, porque acho que você sabe, acho que a gente é da mesma geração. Imagina o jogo do bicho. Nunca deixou de existir. Sim. Né? Nunca... Mas é errado. É ilegal. É uma contravenção. Seria ilegal. Então, assim, eles acabaram ficando de fora desse pacote, mas se eles contra-argumentaram, falaram assim, não, aqui tem uma aposta que explora o azar que foi validada por uma legislação. Então, a minha atividade também foi.
Então, o STF ainda vai trabalhar muito sobre isso. Então, o judiciário, enquanto o legislativo não resolver definitivamente, ou seja, tornando, olha, realmente aqui está expressamente revogado e tudo mais, aí sim se resolve. Mas, do contrário, as pessoas quando forem investigadas, joguei jogo de azar. Aí o que ela vai falar? Ela vai alegar, olha, 14.790 diz que eu posso jogar em plataformas que estão credenciadas, buscando o credenciamento e tudo mais. Tenho boa fé, ok, não é? Então, assim, é um momento nosso. Eu sempre falo que a tecnologia e o Estado, elas são grandezas inversamente proporcionais. Porque à medida que a tecnologia aumenta o seu alcance, o seu potencial, o arcabouço de possibilidades, o Estado ali, fica ali. Então, a tecnologia aumenta, o Estado diminui a capacidade de detecção e de regulamentação disso. Então, esse o nosso momento. Entendi. Afinal, só para deixar bem claro, né? Essa lei que você falou aí de 2023, né, Isso, que o Lula sancionou, é uma lei que trata especificamente de apostas esportivas, não trata sobre os joguinhos? Não, ela tem um guarda-chuva amplo. Ela tem uma guarda-chuva que ela fala sobre apostas esportivas, apostas em geral com cotas fixas. O que são cotas fixas? É quando você tem a previsibilidade dos ganhos. Inclusive até uma crítica que se faz assim, porque eles não preencheram o que é exatamente a cota fixa. Ficou um conceito... que a gente chama conceito jurídico indeterminado, que é o quê? Um conceito aberto. Dá muita margem de questionamento ainda. Mas então o STF vai ter que julgar... O próprio Poder Executivo promovendo decretos... Regulamentações mais precisas, né, para dizer, olha... Ainda está muito aberto ainda, né? Está muito aberto. Mas o que eu vejo isso? Lógico que talvez eu possa puxar um pouco para o meu... ideal de velar pela liberdade das pessoas. Eu sou garantista. Eu acho que há crimes e crimes no Brasil. Há crimes que, lógico, defluem de uma lógica de que o Estado deve corrigir com penas privativas de liberdade, mas há crimes que o Estado deve estudar e visualizar a melhor forma de regulamentar e extrair a tributação e fazer com que aquela sociedade fique harmônica, como é o caso dessas apostas, né? Assim, quando as pessoas levam muito para o lado do vício, mas está destruindo família, está destruindo, aí acaba que puxa para uma regra onde qualquer atividade regulamentada, é o cigarro, é a bebida, é o açúcar, a publicidade de outras coisas que você acaba tendo que eu vou consumir isso porque a publicidade está exacerbada, então tem gente se endividando muito para ter um padrão, então assim, a gente acaba estendendo muito esse raciocínio. Então, imagine se você vai deixar todas essas pessoas em reclusão dentro de uma sociedade. Então, esse é o meu pensamento. E dialoga muito com essa lógica que a gente está vivendo de regulamentações e tentativas de melhoramento dessas regulamentações. O Fernando Haddad tem se reunido constantemente com a equipe técnica do Ministério da Fazenda, promovendo portarias de procedimentos para facilitar para que essas empresas se credenciem. Agora imagine, ele está fazendo todo esse credenciamento e aí as empresas se credenciam, aí a Polícia Federal investiga, vai lá, a Polícia Civil do Ceará, por exemplo, e olha, você está explorando o jogo de azar. Aí a empresa fala assim, mas meu Deus, eu acabei de obedecer a portaria, a lei que foi aprovada, e assim... Entende o caos que fica? É preciso que haja essa pacificação quanto tempo. Sim. Você falou aí em relação aos vícios, né? Realmente a gente está vivendo uma problemática muito ampla em relação aos jogos de azar, os cassinos, né, as apostas esportivas, né? Por exemplo, tem um dado muito assustador, eu diria, do Banco Central. No mês passado ele divulgou uma análise um pouco mais aprofundada sobre o mercado de jogos de azar e apostas online aqui no Brasil. E constatou o seguinte, 5 milhões de beneficiários só do Bolsa Família destinaram 3 bilhões de reais às casas de apostas virtuais apenas em agosto. Então, você está falando aí de um público que realmente frágil financeiramente,
né? Muitas das vezes não tem uma instrução, né, a respeito dessas plataformas, né? Afinal, existe alguma forma de municípios, estados, eles agirem em torno disso, ou isso se circunscreve apenas à União? Concordo com o seu ponto e vislumbro isso como um grande problema, mas algo que estava debaixo do tapete e precisou trazer um movimento mais midiático para expor esses problemas concretos, que é a facilidade que a pessoa tem para tergiversar o sentido daquele dinheiro que ela recebe como Bolsa Família, que é um crédito social. Então imagina, e se você for abrir a caixa preta disso, quanto dinheiro dessa política social não foi gasto com bebida, cigarro ou com outras coisas que não alimentação, que não a cesta básica, que não a subsistência familiar, não é mesmo? Então, se teve essa frouxidão técnica nesse ponto que permitiu que as pessoas gastassem com isso, eu vejo como se transforma aquele limão numa limonada. Pega essa experiência ruim e trabalha com equipe técnica. Aí você vai ter, lógico, a equipe de tecnologia, a Secretaria de Segurança da Informação, desenvolvendo, acredito que em conjunto com o Banco Central, que é quem regula as atividades de gasto, né, monetário, e como o dinheiro vem do banco, acaba sempre passando pelo sistema do Banco Central. Então, o governo federal tem a possibilidade de resolver, de sanear essa falha, que é como se fosse um bug, uma falha, uma vulnerabilidade nesse sistema de pagamento com dinheiro que é de benefício social. Sobre municípios, não vislumbro essa possibilidade legal. Fica a dica para os nossos vereadores não inventarem uma lei. Já que a gente falou sobre isso, né, e aí entrando na seara do município, do estado, por exemplo, nessa semana, ontem, na verdade, a Câmara Municipal de Boa Vista aprovou um projeto de lei que trata sobre, em resumo, sobre a proibição da divulgação de jogos ilegais, né? Enfim, jogos ilegais de modo geral, e estabelecendo uma multa que varia de 5 mil a 1 milhão de reais, aqui em Boa Vista. Aí eu te pergunto, na tua concepção, né, na tua interpretação da legalidade, das jurisprudências, né, que é o entendimento que os tribunais e até a Suprema Corte tem a respeito disso, não sei o que você vai me falar. Afinal, o município ele pode legislar sobre isso? Não, infelizmente não. Até a intenção, lógico que o vereador ele ressoa o recorte social que o elegeu, né? Porque o vereador, inclusive, que propôs isso, ele justificou que a gente não está criminalizando, né? Não está criminalizando essa questão, os jogos ilegais. A gente está aqui legislando sobre a publicidade da divulgação, na verdade, desses jogos. Afinal, o município pode ou não pode legislar sobre publicidade? Eu entendi o que ele quis dizer, porque assim, a competência privativa da União, lá no artigo 22 da Constituição, legislar sobre diferentes coisas, direito civil, direito aeronáutico, espacial, penal, processual penal, do trabalho. Então, assim, é competência da União, como também é competência da União legislar sobre propaganda, sobre publicidade. Então, assim, o artigo 22 ele tem um rol extenso, então não fica só sobre a questão penal. E como lá, a lei, o cerne dela fica proibido a publicidade tal, de elemento de jogo, disso, aquilo. Aí não pode porque você afronta o dispositivo contido no artigo 22, inciso 29 da Constituição Federal, que fala que é exatamente competência da União legislar sobre publicidade. Então, quando você faz uma norma que vai legislar, mesmo que aqui no município, você imagina, internet, né? Delimitar aqui no município, publicidade, aí não tem como. Agora, não tem como nem controlar. Pois é exatamente isso que eu queria te perguntar, na tua opinião, como é que, se essa lei, que ainda vai ser vetada ou sancionada, né? Porque isso vai seguir agora para a análise do prefeito Arthur Henrique, como é que ficaria o município de Boa Vista para poder controlar, fiscalizar toda essa problemática? Aí você
você muito bem colocou um outro ponto de inconstitucionalidade da lei, porque a lei fala que o município vai criar departamentos, estruturas para fiscalizar, e aí é onde os parlamentares estaduais e municipais, ocasionalmente a gente presta assessoria para parlamentares municipais e estaduais nesse ponto, quando eles pedem pareceres sobre isso, e a gente sempre procura tentar o que é inconstitucional, o que é vício de forma, de iniciativa, e nesse ponto aí também correu não só na matéria inconstitucional, mas na iniciativa. O município podia enviar um projeto de lei para legislar sobre isso? O prefeito, digamos, existe uma estrutura já aprovada por lei federal sobre isso. Olha só que tô dando aqui o caminho, né? Então o prefeito poderia mandar uma lei para a Câmara dos Vereadores, criando um sistema de fiscalização e de isso muito pontual em determinados pontos do município para fiscalizar o jogo do bicho pelas guardas municipais, para que elas tenham um acionamento em conjunto, a Polícia Federal e tudo. Então, você entende? Você criar uma estrutura que vai articular com a União e com, por vezes, o Estado, de forma criativa, para você fugir, né, dessa questão materialmente inconstitucional. Mas aí teria que ser iniciativa do prefeito, porque isso incorre em gasto. Então, o vereador ele não pode propor uma lei que vai exacerbar um gasto não previsto numa peça orçamentária anual que ela é anterior pelo Poder Executivo municipal. O que o vereador pode, e eu sempre digo assim que é uma arma importantíssima, é que o vereador ele participa da construção do orçamento. Então, assim, se o Poder Executivo manda uma peça orçamentária, lógico, bem elaborada pelos técnicos, onde ele quer investir em determinadas áreas, é o momento que, por meio de emendas supressivas, modificativas, aditivas, o vereador ele vai poder participar, indicar, apresentar essas emendas, pedindo para tirar tal recurso da construção de, sei lá, um campo municipal e colocando numa UBS, pode fazer essa indicação para o Poder Executivo. Então, assim, esse é o momento, né, na questão esse é o caminho, né? da construção orçamentária, que é público. Inclusive, pode ser muito bem dialogado com a sociedade. A sociedade precisa começar a participar da construção da lei de orçamento anual e também do plano plurianual, né, que são os 4 anos. Gustavo, eu queria que você, aproveitando, gente, eu estou falando aqui com o Gustavo Hugo, ele é advogado, né, especialista em direito, né, tem mestrado também em antropologia do direito, está aqui falando sobre jogos ilegais e apostas esportivas. Gustavo, para o pessoal que acabou de ligar o rádio, aqui na 100.3, para quem está em Bonfim na 94.7 MHz, queria que você explicasse como é que funciona, em geral, o jogo do tigrinho, digamos, né, que é um exemplo dos jogos, né, que a gente costuma dizer que são ilegais, e também as apostas esportivas. E aí, dentro desse panorama, queria que você falasse também sobre essa lei nacional, federal, né, que está regulamentando essas atividades, né, e qual seria o limite, né, do que é legal, o que é ilegal. Assim, tem uma porção de critérios dentro dessa regulamentação, principalmente quando os jogadores se cadastram lá na plataforma para jogar. Confesso que eu nunca cadastrei e eu nem sei como funciona lá na plataforma a parte operacional. Mas pela regulamentação existem limites. Então a pessoa não vai mais poder gastar todo o dinheiro da vida dela ali num jogo, entendeu? É como se tem esse movimento muito claro na Europa, nos jogos. Lá tudo acaba que é até difícil para controlar na Europa, né? Que as máquinas são ali nas ruas, nos bares, tem muita máquina de jogo com a mesma lógica dessa plataforma, só que física. E assim, eles fazem muitas campanhas para você jogar aquilo que é do teu lazer. Então, digamos, eu vou propor aqui R$50 para o meu lazer, e aí meu lazer vai ser jogando. Você joga, ok. Jogou aquilo, se perdeu aquilo, não joga mais. Então é com essa mesma lógica que, para obter o credenciamento, as plataformas precisam comprovar esses mecanismos, né, essas salvaguardas técnicas e operarem.
Porque senão, imagina, né? A pessoa vai se desfazer de imóvel, vai pegar dinheiro emprestado, vai destruir sua vida. Eu concordo que tudo tem que ser regulamentado, principalmente quando a gente está falando de algo que pode afetar a saúde mental dessas pessoas, certo? É lógico que a nossa Constituição, ela arvora a liberdade e a garantia individual para que você consiga ir e vir, né, para que você consiga ser autônomo na sua gerência, desde que você não prejudique os interesses de outras pessoas. E aí existe um movimento que excepciona isso, que é quando você prejudica a sua vida, a vida financeira da sua família. Então, assim, a Lei 14.790, falando de uma forma bem tranquila, ela procurou trazer esses critérios, e aí o jogador vai ficar preso a esses critérios, porque senão o login dele vai travar, ele não vai conseguir jogar. E aí é a forma que você atua credenciado. Tem toda a questão tributária, né, para o Estado, de arrecadação. O Ministério da Fazenda faz cálculos, e isso aí já impacta positivamente na matriz orçamentária para você manter toda a estrutura da União. Né? Na arrecadação, tu quer dizer? Na arrecadação. Então você transforma isso em meios alternativos de arrecadação, tanto as esportivas quanto essas plataformas online. Então as plataformas elas têm que dar satisfação para o governo a respeito da arrecadação, a respeito dos cadastros. Mandando relatórios, inclusive, esses relatórios trimestrais, mandando os balanços direitinho para a Secretaria de Prêmios e Apostas poder fazer o compliance disso, né? Vamos falar que é o acompanhamento. E aí, se ele descumprir, ele vai sofrer processos administrativos. E tem até dizendo também que o jogador ele está suscetível a receber processos administrativos. E aí vem, né, que a lei de contravenções, a gente volta, ela falava de pena, na época, prisão simples, né, que não existe mais hoje prisão simples. O que seria prisão simples? Prisão simples é tipo uma prisão administrativa, você vai lá, fica em um determinado momento que a gente chamava de prisão por averiguação, você ficava ali, apreendido, pagava e saía, pagava uma multa e saía. Né? Agora a gente trabalha com reclusão, né? A pena de reclusão. E aí, imagina, ali falava de multa, de prisão simples, e agora nós estamos falando de administrativo. Então, ocorre o mesmo que ocorreu no sistema de trânsito. Muitas das infrações nossas, elas são infrações administrativas no trânsito. Algumas delas são penais também. Algumas são penais e administrativas, mas outras ficaram só na questão administrativa. Né? Que é, por exemplo, hoje você foi pego dirigindo sem habilitação. Não é? Então, se você for pegar o pé da letra, é uma infração. É uma infração penal. Só que é uma infração penal com viés administrativo. Você vai se resolver via um processo administrativo. Você foi pego fazendo descaminho com camisas de lá de Letem, né? Tinha muito esses casos. Né? A pessoa responde um processo administrativo na Receita Federal, trazendo combustível, trazendo tudo isso. Entende? Então, é esse movimento que no estado mais soft, em termos de repressão, mais tranquilo, e aí você leva o debate para a questão administrativa e vai, evidentemente, doer no bolso. E isso inibe, né? Talvez, em certos momentos, a prática a reincidência. Teria como exemplificar algumas punições, tanto para plataformas como também para usuários? Tem, a plataforma poder ficar suspensa. Então, a plataforma suspensa por 2 anos. A plataforma ter a inidoneidade, que aí ela fica ali impedida de operar, naquele CNPJ impedida. Não é? Então, tem advertência, que ali é a pena mais branda, a pena econômica, e aí a gente não está falando desses valores que a Câmara dos Vereadores colocou, a gente está falando de valores que podem chegar a 30, 50 milhões de reais. Para plataformas, né? Isso, para plataformas. Então, essas plataformas, por exemplo, para operar, elas pagam cerca de 40 milhões de reais para se credenciar.
Então é dinheiro sendo injetado ali na União desde o início, né, na tributação, na renovação dos licenciamentos, e a coisa vai girando. Não é essa questão. Existe o submundo da ilegalidade em tudo. Um bom exemplo que as pessoas não conhecem muito, assim, sempre falam, no Brasil, o garimpo, a mineração são atividades ilegais. Não. A mineração no Brasil é uma atividade legal, só que tem critérios, tem checklists, tem Agência Nacional de Minério, tem um código minerário. Então, a mesma coisa que acontece com as apostas ocorre para a pessoa poder minerar. Aqui a gente está debaixo de um subsolo que com certeza é requerido por alguém, né? Às vezes o dono da superfície não é o mesmo dono do subsolo. Entendeu? Porque no subsolo ele vai poder explorar desde que ele consiga as licenças, consiga realizar o devido procedimento na Agência Nacional de Minérios. E aí ele tem a licença, vai pagar a tributação e pronto, está liberado. Lógico, aí se os órgãos ambientais, se tudo tiver de acordo. Porque as pessoas preferem ir pelo outro caminho, né? Da ilegalidade. Fácil, né? Mas inclusive, isso dá um dia aí, um episódio só sobre essa. Porque aqui se discute muito, né? Garimpo e mineração. Isso aqui. É verdade. Mas e para o usuário, como é que fica a punição? A punição do usuário também. Ele pode pegar multa, ele pode ser suspenso. Mas não é a mesma equivalência da plataforma, né? Não. Em gradação, não, né? Tem um percentual. Ele não vai poder pegar, por exemplo, essa pena milionária, não, porque, né, não está dentro dos ganhos deles. Mas advertência, suspensão e até mesmo exclusão da plataforma. Ser excluído. Tem também uma questão de acompanhamento, né, previsto para regulamentar, onde as pessoas viciadas elas vão ter acompanhamento, elas vão poder ter atendimento do SUS para poder tratar esse vício como qualquer outra situação. A gente falou do exemplo da Europa. A Europa, à medida que ela regulamenta tudo, eu falo de política de regulamentação de consumo de drogas, de política de aborto e tudo, ela também cuida da questão mental das pessoas. Então a gente, talvez passando por um momento de regulamentação de um setor específico que causa impacto, as legislações também prevêem como essa possibilidade de acompanhamento e tratamento, né? Perfeito. Falei aqui com o Gustavo Hugo, advogado. Gustavo, eu queria também dar a oportunidade para você, se você quiser, né, fazer as suas considerações finais, né, a respeito desse tema. Para você, esse é o tempo para você. Lucas, obrigado, né? Assim, como cidadão, primeiramente, o que a gente espera é que o poder legislativo ele promova demandas que realmente estão dentro das suas capacidades legislativas. Então, assim, que o Estado, que a Assembleia Legislativa fique ali nas suas balizas, né, e atue e produza leis conforme os seus regramentos, né, obedecendo a Constituição Estadual, obedecendo a Constituição Federal, e da mesma forma o município, que tem uma lei orgânica. A lei orgânica é como se fosse a Constituição, só que local, né, do município. Então todo município tem, que é a Constituição do município, que chama-se lei orgânica. Então é observar isso, é investir ali no assessoramento, ouvir os assessores, né, entender o regimento da Câmara, o regimento da Assembleia, e com isso você vai entregar. Porque eu acho que com a internet, quando você erra numa situação dessa, acaba ficando exposto, e hoje a visibilidade é muito maior. A informação vai e daqui a pouco, né, as pessoas começam a comentar. Isso isso é ruim para quem acredita na política. Porque vai falar, não, o político só faz tudo errado, foi eleito, não sabe nem o que é o papel dele. Então, assim, a minha preocupação é para que essas abstenções em eleições não cresçam mais, os vereadores entreguem mais técnica, né? Aqui a gente falando do exemplo dos vereadores. Não só pela questão de fazer publicidade, mas assim, de efetividade. Você produzir normas que sejam efetivas, que cheguem lá no prefeito com tudo muito certinho, cumprido todos os critérios para ele não vetar, para que não tenha nenhum problema com inconstitucionalidade. Eu acho que isso é o bacana, é quando você entrega isso, né, para a população. E as questões, lógico, as questões federais,
elas devem ser debatidas também. Debatidas, e tem canais para isso, oficiar, mandar para os ministérios. Hoje, utilizar a internet, que é uma ferramenta gigante, falar sobre. E acho que é isso, Lucas, a minha expectativa como cidadão. Valeu, Gustavo Hugo, advogado, agradecer demais, Gustavo, e até uma próxima oportunidade aqui do nosso podcast Papo de Redação. Valeu, obrigado, até a próxima. Então, gente, vamos aqui agora falar do assunto do dia, que foi a operação da Polícia Federal que mirou o comandante-geral da Polícia Militar e também um deputado estadual cuja profissão é policial penal. Também foi uma operação que mirou policiais penais e até policial civil. E quem vai falar pra gente aqui é a Paola Carvalho. Seja muito bem-vinda, Paola, ao nosso podcast. Mais uma vez, obrigada pela atenção, pelo convite e um alô para todos os ouvintes aqui do Papo de Redação, Lucas. É isso aí, Paola. Quero saber um resumão aí do que foi essa operação, que eu particularmente estive lá, né, na operação. Vou fazer a entrevista agora contigo. Vai, Lucas, você que esteve lá. É tipo isso, né? Mas como a gente está sempre por dentro, né? Por isso que eu chamo a gente... Pra gente debater, né? Eu chamo a Paola para trazer... um olhar diferente também, né? E estive lá, foi uma operação que durou 5 horas, inclusive. Sim. E aí que eu quero que você fale pra gente também sobre um pouco do teu olhar a respeito da operação. Lucas, a gente obteve essa informação, né? O Lucas estava lá já, né, desde o início para acompanhar a situação. Realmente, né? Teve uma operação, foi deflagrada pela Polícia Federal, com mandados de busca e apreensão, tanto aqui em Boa Vista quanto em Fernandópolis, município de São Paulo, né? Interior de São Paulo. Essas 2 operações foram para investigar a venda ilegal de armas de fogo e munições de Roraima. Foram 16 mandados de busca e apreensão ao todo, né? E 2 deles foram cumpridos em endereços ligados ao comandante-geral da Polícia Militar, que é o Coronel Miramilton Goiano de Souza, e ao deputado estadual Harrison Barbosa, que ambos são policiais, né? Um é penal e outro civil, como o Lucas já explicou aqui. Militar, né? No caso, o Miramilton é militar. Miramilton militar. Desculpe, Miramilton militar e o Harrison é policial penal. Isso. Eles negaram, né, qualquer vinculação com possibilidade de venda, né, e de articulação com relação à venda legal de armas, né? O comandante-geral negou veementemente que ele nunca sequer foi chamado para prestar esclarecimento sobre o fato. E o deputado, ele também disse que desconhece os motivos que o associam a investigações da PF. A equipe da Folha esteve acompanhando durante toda a manhã, né? Foram bastante agentes, né? Vários carros, várias viaturas para fazer toda essa busca e apreensão. A gente obteve a informação que R$91 mil foram apreendidos na casa de um dos envolvidos, né? A gente não tem a informação ainda na casa de quem foram esses valores, mas a gente acredita que a Polícia Federal, né, que está à frente dessa operação, vai prestar mais esclarecimentos ao longo da andamento, né, dessa investigação, né? E aí durou 5 horas, né, como o Lucas falou, e a gente agora tá esperando também para saber como que vai ser o andamento. Ressaltando que essa operação, ela não é somente da Polícia Federal, ela também é conjunta com o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado. Então, teve um envolvimento realmente muito grande, né, de policiais, de agentes, né, para fazer essas apreensões, busca e apreensão, tanto em Boa Vista quanto em Fernandópolis. Agora, Paola, tem uma informação também de que o governo do estado se manifestou logo pela manhã a respeito dessa operação que aí mira diretamente servidores públicos do estado de Roraima. E um comandante-geral, né? A gente não pode deixar público, de citar isso, né? E o próprio Harrison, inclusive, que é policial penal, né? Sim. Então é servidor do estado. Ele está deputado, mas ele é um servidor público, né? Exatamente. Qual é a informação que a gente tem sobre essa... Pois é, o governador se pronunciou em nota, né? Informou a imprensa e também comunicou por meio das redes sociais oficiais do governo que ele vai abrir um processo administrativo disciplinar contra todos os envolvidos, né? Nas investigações, e ele se colocou à disposição dos órgãos de fiscalização e controle, né, para dar uma resposta à população roraimense. O que só o fato dele já confirmar essa informação que ele vai abrir um processo administrativo disciplinar, a gente está na expectativa para saber se haverá mudanças, né, na gestão, considerando que o comandante é um dos envolvidos e ele é o comandante-geral da PM. Pois é, inclusive o Ministério Público de Roraima lembrou também uma informação que eu acho muito relevante, Paola,
que essa operação de hoje é um desdobramento de uma operação que foi realizada lá em 2020, a Operação Alésia. Foi uma mega operação, inclusive, com mais de 50 mandados de busca e apreensão, mais de 20 mandados de prisão, que, inclusive, o Harrison foi um dos alvos dessa operação que foi realizada lá em 2020, na época como dirigente aí do Sindicato dos Policiais Penais, né? Confirma isso? É verdade. O Ministério Público encaminhou uma nota também para a imprensa falando sobre essa Operação Alésia, né, que aconteceu em 2020 e que investigava realmente uma organização criminosa dentro da Secretaria de Justiça e de Cidadania de Roraima, que é a SEJUC, e formada por servidores, né, do órgão, e eles investigavam crimes como organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico, peculato, corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa e lavagem de dinheiro. Ou seja, realmente uma gama, dá para estourar o Código Penal praticamente, né, com essa operação, né, que eles investigaram. E naquela ocasião, 23 policiais penais e 2 empresários foram presos por suposto envolvimento com os crimes. Então, a gente vê que essa investigação perdurou, assim, né, desde 2020 para cá, 2020, né? Sim. Fazem 4 anos, né? Então, acompanhar esse desdobramento agora, né, dessa nova fase da Operação Alésia, a gente pode dizer assim, para saber como que vai ser, né, o andamento dessa situação. Pois é, Ministério Público aí, o GAECO tá de olho, né, o GAECO que é esse grupo contra aí o crime organizado, e também o próprio Ministério Público informou que depois dessas diligências, das investigações, vai aí promover possíveis ajuizamentos, né, processos aí contra essas pessoas, desde que se comprove todo o envolvimento dessas pessoas. Lembrando também que essa Operação Alésia já era um desdobramento de uma outra operação. Inclusive, é engraçado isso, né? Uma coisa leva a outra, né? Uma coisa leva a outra. Uhum. Uma coisa leva a outra e aí vai investigando, vai chegando lá nas informações, constatando. Enfim, vamos acompanhar. Eu acho que a gente vai ter muito trabalho aí para acompanhar. É verdade. E, Lucas, é bom a gente ressaltar que, embora essa operação tenha envolvido mais de 16 mandados de busca e apreensão, foram mandados de busca e apreensão. Ninguém foi preso. Exatamente. Né? Nenhum dos envolvidos foi preso, né? Eles foram só... Mandado de busca e apreensão, como a gente sabe, como a população sabe, eles vão, né, buscar informações, documentos, coisas que comprovem essa possível informação que eles receberam, né? Possivelmente por meio de denúncia, possivelmente por meio das investigações próprias mesmo, né, do GAECO, para levantar e realmente verificar se procede ou não essas informações. Então, a gente tem que realmente aguardar sobre o desenrolar, né, dessa situação para saber se alguma outra medida vai ser tomada. Olha, eu quero aqui reconhecer o trabalho da Polícia Federal, né? Claro que tudo isso vai ser investigado. Na verdade, a minha fala aqui se trata do reconhecimento ao trabalho da Polícia Federal, que faz um excelente trabalho, que possa investigar a fundo qualquer pessoa que seja, né? E também, hoje, só para título de bastidor, né, a gente estava lá, eu particularmente estive lá por volta das 7 da manhã até as 11h30 da manhã, acompanhando a investigação, a operação da Polícia Federal lá na casa do comandante-geral, né, estive na rua, apesar do sol quente, né? Tava muito quente, né? Tô até um pouco mais queimado aqui, como vocês devem ver aqui por imagens, né? Mas foi um trabalho muito legal que a gente fez, que a gente inclusive acompanhando todas as movimentações aqui, enquanto isso tinha uma equipe aqui na Folha divulgando as informações que a gente recebia, né? Falei com o advogado, né? Falei com quem a gente podia falar, né? Para a gente poder ter aí os posicionamentos também desses investigados, né? Então, parabenizar também a nossa equipe da Folha, né, que estava realmente imbuída e dedicada na cobertura desse fato, que foi o fato do dia, né, Paula? É importante destacar isso mesmo, Lucas, porque as pessoas que acompanham a gente somente pela rádio, ou então pelo papo de redação, ou pelo jornal, né, vem a matéria completa ali, aí elas veem uma pessoa assinando, às vezes, mas ali é feita por muitas mãos, né? É verdade. O Lucas, por exemplo, ele estava lá nessa operação meio que de tocaia, né, observando novas informações, e aí ele acionava a equipe que estava aqui de plantão, né, o Leandro, o pessoal que estava da manhã, a Dina Vieira, nossa editora também, que estava acompanhando tudo, né, de perto, e aí, gente, a gente recebeu mais informação que tem mais um envolvido, aí aciona a assessoria
aciona essa pessoa para a gente conseguir falar e juntar as informações, e aí cada um vai trabalhando um pouco para conseguir levantar essas informações de forma, né, rápida, eficaz, né, com eficiência e garantindo também a ética do jornalismo, né, o outro lado, né, para que eles também possam se pronunciar sobre o caso. Não é fácil não esse nosso trabalho, hein, Paola? Muita coisa. Obrigado, Paola, pela Agradeço. participação aqui. Até uma próxima. Até a próxima. Muito bem, minha gente. Olha só, o Ministério Público de Contas instaurou uma investigação para apurar a falta de água aqui em Boa Vista. Inclusive, está faltando até água aqui na minha caneca, mas na verdade só é uma mera coincidência com a situação que a gente está vivendo hoje em Boa Vista. Quem vai falar sobre isso é a Adriele Lima. Seja muito bem-vinda, Adriele, ao nosso podcast Papo de Redação. Afinal, falta de água revolta qualquer pessoa, né? Oi, Lucas, oi a todo mundo que acompanha o papo de hoje. Realmente revolta muita gente. Inclusive, a gente tá aqui na redação revoltados, né? Porque não se concentra só em um bairro, essa falta d'água, ela tá atingindo aí a cidade inteira, né? E aí a gente reclama lá no grupo falando, nossa, aqui tá faltando água, aqui também. E tem gente que não consegue nem tomar banho direito, tem que juntar os baldinhos de água pra conseguir banhar. Enfim, tá o caos. Tá o caos. Essa semana, né? Acho que desde domingo, mais ou menos, eu pelo menos percebi no domingo essa falta d'água. E aí, durante essa semana, o pessoal aí começou a descer a lenha, né, na CAE, relatando essa situação. E a gente recebeu muita denúncia sobre isso. Fizemos matéria. A CAE emitiu nota recente alegando problemas mecânicos no sistema de captação localizado ali no bairro São Pedro e informou que estava tendo uma substituição de uma bomba de 300 CV para retomar o serviço aos bairros afetados. E aí, diante de toda essa situação, de todo esse caos que tomou aqui na cidade de Boa Vista, o Ministério Público de Contas ele instaurou aí um procedimento de investigação preliminar para apurar essa falta de distribuição de água aqui na capital. E aí, segundo a primeira Procuradoria de Contas do MPC, eles acharam necessário abrir essa investigação, porque na avaliação do Procurador-Geral de Contas, Dr. Paulo Sérgio Oliveira, a escassez de água em Boa Vista causa um grave impacto na qualidade de vida dos cidadãos. Né, ele relatou aí que, diante dessas numerosas reclamações, é imprescindível, né, garantir aí que a companhia de água garanta o abastecimento da capital. É essencial que os problemas de abastecimento sejam resolvidos com urgência, pois a falta desse serviço básico compromete a higiene, a saúde e o bem-estar de todos os moradores. E aí o MPC informou que solicitou providências sobre o caso da CAE tem um prazo de máximo de 5 dias úteis aí para ter uma resposta. Após a análise das informações, será definido quais medidas cabíveis serão adotadas. Muito bem, a gente espera que alguma coisa seja feita, pelo amor de Deus, porque é tanta manutenção, tanta melhora e não resolve absolutamente nada, né? Então, assim, a gente está vivendo um momento muito sério. E detalhe, a CAE, ela informou que o problema não tem nada a ver com um possível baixa do Rio Branco, né, que a gente está vivendo aí a seca, né, a nossa estiagem. Né, uma estiagem, né, que talvez não seja mais rigorosa quanto na última temporada, né, então nada a ver com a questão da estiagem não, hein. Então, assim, gente, a gente quer cobrar aqui a CAE, reforçar, endossar uma providência imediata sobre essa situação. Não é possível, porque, Adriele, tem casa que tem caixa d'água e a falta de água, ela deixou até sem água a caixa d'água das pessoas, gente, que tem. Então, assim, a pessoa que já não tem água, não tem caixa d'água e imediatamente já sofre esse problema, o problema já afeta as pessoas que não têm caixa d'água. Agora eu fico pensando, gente, esse povo, essa classe política, não estou falando todos, né, mas boa parte da classe política aqui no estado, né, e os próprios dirigentes desses órgãos, parece que eles têm uma caixa d'água bem ampla em casa para não sentir esse problema e não fazer quase nada, né? Então, eu deixo aqui a minha indignação em torno disso, porque eu, particularmente, fiquei mais de 4 horas sem água, né, onde eu moro. 4 horas sem água. É inadmissível um problema desse. É inadmissível. Então, assim, que a manutenção seja feita, mas resolva o problema, né, da nossa cidade, resolva o problema dos nossos bairros, dos nossos moradores, porque chega a ser um crime a gente ficar sem água, né, nem para
fazer as nossas necessidades fisiológicas. Exatamente. E que seja uma solução, assim, efetiva, né? Pelo Porque amor de Deus. se a gente for comparar aí, tem bairro que nunca nem viu a água praticamente. O Jockey Club, né, a gente sempre recebe denúncia de que não tem água. É. Teve morador até na época que se mudou porque não tinha água no bairro. E aí a gente acompanha essa situação no bairro já tem anos e nunca existiu uma solução definitiva para o abastecimento ali naquele bairro. Pois é, ontem, por exemplo, a minha esposa teve a sorte de tomar o banho, aí quando foi a minha vez, meu amigo, esperei, acabou a água, 4 horas aí para poder eu tomar banho e dormir em paz, né? É triste demais, ainda mais no calor é pior ainda, né? Exatamente, Pelo não amor tem de Deus. como você ir dormir sem tomar um banho, gente. Rir para não chorar, minha gente. Agradecer a sua participação aqui, Adriele, e até uma próxima. Nada, Lucas, até a próxima. E é isso, minha gente. Agradecer demais a companhia de vocês aqui em mais um Papo de Redação com os trabalhos técnicos de Fabiano Lopes, Rio Herrera, John Hudson e Edmond Figueiredo. Agradecer demais a você pela interação com as suas denúncias no Zap da Redação, o 999715300. Siga as nossas redes sociais. A Folha BV está no Instagram, no Facebook, no X e no YouTube. Rádio Folha BV no Instagram, Folha FM 100.3 no Facebook e no YouTube. Eu tô lá no Instagram como Lucas Luquezzi, Luckeze. Muito obrigado, minha gente. Até amanhã e a gente espera que a gente tenha água, né? Porque a situação já está meio que resolvida, mas a gente espera que a gente tenha água para tomar banho para a gente voltar aqui amanhã no podcast cheirosinho, se Deus quiser.